Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, esclarecidos através da doutrina espírita. Meu nome é Valdemir, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Chico Xavier, da cidade de Itapema, Santa Catarina. O nosso tema de hoje, para a nossa palestra, é a parábola do joio e do trigo. Todas as parábolas do Mestre Jesus, elas sempre nos ensinam algo e nos ajudam a entender diversas situações vividas, sejam elas individualmente ou coletivamente. Mas cada um de nós vai se apropriar de um determinado ensinamento de acordo com a sua realidade. Por isso que as parábolas do Mestre Jesus, elas são consideradas atemporais, ou seja, ela se aplica a determinada situação, a determinada circunstância, sociedade, crença, o determinado lugar, costumes, ou seja, ela é atemporal e também ela é multifuncional, porque cada indivíduo, como falei anteriormente, vai se apropriando, ou seja, vai vivenciando o papel de um daqueles personagens que compõem as suas parábolas. Um exemplo, se perguntarmos para alguém o que entendeu ou qual a mensagem que traz a parábola do filho pródigo, de modo geral, a pessoa vai dizer, é uma parábola que fala sobre o perdão, né? O perdão do pai para com o filho arrependido de ter cometido alguns erros, né? Então, o pai aí demonstra, né, nessa parábola, a prática do perdão. Mas tem outros elementos que compõem esta história. Então, cada um vai se encaixar em determinado momento com aquele personagem vivido na parábola. Por exemplo, um pai ou uma mãe pode estar passando por uma situação difícil com relação a um filho, pela ingratidão deste filho, por exemplo, pelo abandono, pelo sofrimento das escolhas que o filho está fazendo, enfim. E vai buscar aí então a lição do perdão, da aceitação, né, do amor. Da mesma forma, um filho que está passando pelas provas da cobiça, né, pelo desrespeito aos princípios da família, ou dos envolvimentos com as coisas fúteis e mundanas. E podemos ter também alguém refletindo e se encaixando aí no papel do irmão que ficou junto com o pai, né? Aquele irmão que continuou trabalhando ao lado do pai após o outro filho ter saído de casa e levado toda a parte da sua herança. Então, esse outro filho mais velho, ele sentia inveja, né? Revolta, ódio, com relação àquele filho que voltou, pediu perdão depois de ter gasto toda a sua herança, e o pai aceitou e o perdoou. Então nós podemos ver que cada um vai se apropriar daquele ensinamento, né? Não que esteja vivenciando daquela forma, mas que esteja passando por uma determinada situação semelhante àquela que está sendo trazida pela história. Então, por isso que as parábolas, os ensinamentos de Jesus, eles têm esta conotação, né? Este objetivo. E de servir para nós a qualquer momento da nossa vida. E hoje nós vamos trazer para reflexão a parábola do joio e o trigo. Esta parábola está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Então farei a leitura desta parábola e pontualmente faremos então algumas reflexões
sobre os elementos que compõem esta parábola. Então diz Jesus: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos então lhe disseram: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-os em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Então vamos analisar o contexto dessa história. Jesus se refere muito nas suas passagens, nas suas parábolas, ao reino dos céus. Por diversas vezes ele fala sobre o reino dos céus. Mas muitos ainda não entendem ou não entendiam na época o que significa, onde está o reino dos céus, né? Muitos pensam que é um lugar circunscrito. Mas esse lugar, ele é o nosso coração, onde Deus planta as suas sementes, semeia as virtudes no nosso coração. Então, tal como a parábola do semeador, o nosso coração é o lugar onde o Pai lança as suas sementes, as virtudes. E dependendo do nosso coração, do nosso campo, ou seja, do nosso solo, essas sementes germinarão ou não. Ou cairão num solo pedregoso, num solo espinhento, num solo arenoso, ou num solo de boa terra, e consequentemente trará bons frutos. Então o reino dos céus está dentro de nós. Jesus já nos falou por várias vezes que o reino de Deus, o reino dos céus, está no nosso interior. É o nosso coração, é o nosso campo, onde as sementes do Pai são plantadas, as virtudes. E ele fala: o reino dos céus é semelhante a um homem. Quem é este homem que semeou estas sementes no campo? É o nosso grande agricultor, o nosso Pai, Deus, que vem semeando no coração da humanidade todas as sementes do bem, né? As sementes da virtude. E essas sementes são sementes de luz, são sementes de consolação, são sementes de esperança, de dias melhores na nossa jornada evolutiva, ao qual Jesus vem nos conduzindo através dos seus ensinamentos, dos nossos irmãos espirituais, nos ajudando a fazer com que essas sementes, então, germinem dentro do nosso coração. Jesus continua ali dizendo, então: dormindo, porém, os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e partiu. Olha que interessante. Também por várias vezes Jesus nos alerta para a nossa invigilância. Dormindo, porém, os homens, dormindo, porém, nós, a humanidade. Veio o inimigo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo está presente em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente pode citar várias situações. As fofocas, as intrigas, né? a discórdia, o rancor, o ódio, as guerras, as injúrias, o orgulho, o egoísmo,
tudo isso faz parte deste inimigo que sempre nos cerca. Porque nós vivemos num mundo ainda onde o mal predomina sobre o bem. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nos encaminhando ainda para um mundo de regeneração, onde será um mundo melhor, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Mas, nesse momento, ainda no mundo de provas e expiações, estamos cercados pelos inimigos que estão ali semeando o joio, semeando a discórdia, semeando as intrigas, semeando o mal entre nós. Jesus continua então. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. E aqui a gente faz uma observação, porque toda essa semeadura é livre, não é mesmo? Nós somos livres para semearmos no nosso coração também, que Deus semeia no nosso coração as sementes da virtude. Mas nós temos a liberdade também de semear no meio em que vivemos as nossas sementes, não é mesmo? Então, o que são essas sementes que nós lançamos no meio, na nossa vida e na vida dos outros? O que são essas sementes? Essas sementes é tudo aquilo que eu posso transformar em ação, em atitude, tanto para o bem como para o mal do outro ou de mim mesmo. Então essas ações, essas atitudes minhas, elas são livres, porque a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então podemos semear o que quiser, mas nós seremos responsáveis por colher esses frutos, sejam eles frutos bons ou frutos ruins. No Livro dos Espíritos, Kardec, então, faz duas questões importantes para a gente refletir sobre essa nossa liberdade de semear as nossas ações, né? Então, na questão 843, Kardec vai perguntar aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos então respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a igualdade a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então Deus nos concedeu esta liberdade de semearmos, de escolhermos, de agirmos, de tomarmos decisões e, consequentemente, de sermos responsáveis por essas ações. Sem essa liberdade, como ele diz aqui, sem esse livre-arbítrio, nós seríamos meramente máquina. E na questão 964, Kardec então pergunta aos nossos irmãos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Será que Deus se preocupa com cada atitude, com cada detalhe, com cada pequena ação que eu realizo? Então os Espíritos vêm responder: Deus tem as suas leis, a regem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: fostes guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, o que Kardec vai nos trazer aqui, através dos nossos irmãos espirituais, é que tudo aquilo que eu cometo, tudo aquilo que eu faço, seja ela uma atitude boa ou uma atitude ruim, vai gerar uma consequência, eu serei responsável.
Mas nós devemos entender que Deus, nosso Pai, não vai nos punir por cada uma dessas ações erradas. Nós seremos responsáveis, nós teremos as consequências, nós pagaremos, vamos dizer assim, por isso, nesta encarnação ou nas próximas que virão, né? Então, o que é importante nós entendermos é que existe a misericórdia divina. A justiça divina está fundamentada na misericórdia do Pai, que nos possibilita voltarmos várias vezes aqui neste plano terrestre para quitar os nossos débitos, né? As nossas atitudes ruins. Podemos estar quitando agora, nesta encarnação, coisas que realmente fizemos no passado, né? Ou já, vamos dizer assim, pagando aquilo que nós estamos cometendo nesta própria encarnação. Mas é importante a gente entender que a reencarnação, ela é um presente, uma dádiva de Deus para conosco, porque nos possibilita, então, nos regenerarmos, nos ajustarmos, né? Melhorar as nossas atitudes, aprendermos com os erros e, assim, evoluirmos, como Deus nos espera, né? Que sejamos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, é claro. Então, qual seria a justiça de Deus se em uma única encarnação eu cometesse vários erros? Então não teria a possibilidade de aprender com esses erros, de me arrepender e de resgatar esses erros cometidos, tanto para com o meu irmão, como para comigo próximo, né? Comigo mesmo. Então, eis aí o grande presente divino para nós, que é a possibilidade da volta aqui no planeta Terra. Seja para resgatar os nossos erros, mas também para aprendermos com ele e aprendermos a evoluir nessa nossa trajetória espiritual, na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, continuando a nossa reflexão sobre a parábola, tem um trecho que fala assim: aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E então ele lhes disse que foi o inimigo que fez isso. Sendo assim, queres que após sair recolhamos? O que os servos querem dizer então ao dono da plantação ali, do campo? Que eles vão lá e retirem então tudo aquilo que está plantado de joio, de mal, de ruim, vamos dizer assim. E aí então o Senhor faz uma grande advertência aqui: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis com ele o trigo. O joio é uma planta muito semelhante ao trigo, e ela cresce no meio da plantação do trigo, e ela vai se enraizando e vai se entrelaçando junto ao caule do trigo. E se os servos ali fossem arrancar aquele joio, consequentemente eles estariam arrancando o trigo naquele momento. Então Jesus aqui faz uma advertência àqueles servos, dizendo que se arrancassem aquele joio, consequentemente os trigos também viriam junto. E aqui está, mais uma vez, a demonstração da misericórdia do Pai para conosco, dando a oportunidade de cada um de crescer juntos e de aprender. Mesmo eu estando aqui numa condição de joio, né? Então vamos dizer que aqui o joio seria um espírito ainda errante, né? Um ser ainda errante, praticando ainda
o mal, vamos dizer desta forma, né? Um ser ainda que não está evoluindo, que é o que nós somos ainda, né? Espíritos em evolução, mas que tem a oportunidade de crescer junto com outros espíritos um pouco mais evoluídos, então aprender com esses outros espíritos, porque nós aprendemos todos os dias com os nossos irmãos. Nós aprendemos com os nossos parentes, né? Os nossos familiares, nós aprendemos com os nossos amigos, nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos da casa espírita, os nossos irmãos da nossa igreja, da nossa religião, seja qual for. Então, estamos constantemente aprendendo. E aqui, então, a misericórdia do Pai novamente, de dar a oportunidade de nós nos mantermos juntos, né? Então, ninguém pode dizer que não tem algo a aprender com o outro, né? Isso é importante e se faz necessário a nossa humildade, né? Deixar o nosso orgulho de lado e saber que a gente tem muito a aprender com o próximo. Então, arrancar o joio naquele momento era tirar, então, a oportunidade, né? Essa nossa oportunidade de aprender com espíritos um pouco mais evoluídos que nós. Mas um ponto importante que nós precisamos refletir sobre esta parábola do joio e do trigo é que nós ora alternamos joio, ora alternamos trigo. Então, nós ainda com as nossas dificuldades, né, com as nossas, vamos dizer, derrapadas, com as nossas atitudes em relação ao próximo e em relação a nós mesmos, muitas vezes nós somos joio. Outras vezes com ações do bem, do amor, da caridade, do perdão, nós somos trigo. Então, nós estamos aqui numa condição, habitando esse planeta de provas e expiações, uma condição ora de joio, ora de trigo. E Jesus, ele nos fala nesta parábola: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Deixai crescer, nós joio ou trigo, até a ceifa. E no tempo dessa ceifa, então, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, e o trigo, porém, reuni no meu celeiro. Que significado, que ensinamento nós podemos tirar desse trecho da parábola? Deixai crescer ambos junto até a ceifa. O que é essa ceifa? O que representa essa ceifa? A ceifa, ela é uma consumação de uma era, de um momento, ou que a gente pode entender também como o encerramento desta nossa encarnação aqui na Terra, desse nosso ciclo. É o momento, então, de nós nos desprendermos aqui desse plano, né? Desse plano terrestre, e seguirmos, então, para a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Então, a ceifa, ela pode ser considerada aí como o fim de um ciclo, a nossa desencarnação. Então, Jesus fala, né? No tempo da ceifa. A ceifa que Jesus, então, se refere não é o fim do mundo, como muitos ainda acreditam, né? Não é o encerramento, não é o fim do planeta Terra. A ceifa, ela é representada, então, por esse nosso desencarne, esse final de ciclo na nossa existência. Então, alguns questionamentos aqui nós precisamos fazer. O que eu estou ceifando e levando deste meu desencarne? Quais são os frutos que eu estou entregando para o grande agricultor? São frutos de valor? Será que eu estou chegando como joio ou já estou chegando como trigo? O que eu vou apresentar ao grande mestre, ao grande agricultor do universo? Bons frutos?
Então cabe a nós agora pensarmos, né, que temos esta oportunidade nesta vida de nos melhorar. Ainda há tempo para produzirmos bons frutos e entregarmos então esses frutos ao grande agricultor. Jesus fala ali na parábola: direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio. Quem são esses ceifeiros a qual Jesus está se referindo? São os amigos espirituais que nunca nos abandonam. É a sua equipe de espíritos evoluídos, que desde a concepção da Terra vem auxiliando a humanidade no seu progresso. E quando Jesus fala ali, recolhei primeiro o joio, o ataio, e jogai-os para queimar, o que significa essa ação, né, de queimar o joio? Na verdade, nós estamos ali queimando todas essas nossas dificuldades. Então, a dor que nós passamos hoje aqui no planeta, o sofrimento, as provas, as expiações, são formas de nós queimarmos o mal que ainda existe dentro de nós. Então, queimar o joio é queimar tudo aquilo de ruim que existe dentro do nosso campo, do nosso coração, do nosso reino, como diz Jesus, o reino dos céus que está dentro de nós. Queimar todas essas impurezas, queimar todas essas dificuldades, queimar tudo aquilo que atrasa o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Então, a dor, o sofrimento por qual nós estamos passando, são como fogueiras que nos vão queimar essas nossas impurezas. Dali, então, nós vamos nos renovando, nos aperfeiçoando intelectualmente e principalmente na questão moral. É desta forma que a gente vai se elevar. Então é necessário queimar, né? Não é queimar no fogo do inferno, como muitos se referem ainda, né? O inferno não é um lugar circunscrito. O inferno está ao nosso redor. O inferno é nós que criamos, nós que mentalizamos com as nossas atitudes, né? As nossas atitudes erradas. Então, o queimar aqui significa a dor, o sofrimento, as provas, as expiações necessárias para nós extinguirmos de vez essas impurezas e chegarmos ao tão sonhado, né, espírito evoluído, espírito puro. Então, esses ceifeiros representam esses trabalhadores evoluídos do Cristo, e que nós também vamos nos tornando, com a nossa evolução, também os seus ceifeiros, os seus trabalhadores mais evoluídos, e assim ajudando nessa grande plantação, né, nesse grande jardim criado pelo esse arquiteto maravilhoso, que é Deus nosso Pai, com o auxílio e com a governança do nosso Mestre Jesus. E o celeiro, o que significa, né? Esse celeiro onde vai ser depositado todo o trigo. Esse celeiro significa o novo momento em que vamos nos encontrar na nossa vida espiritual, os novos passos que estamos dando na nossa perfeição. É esse nosso ingresso, ou seja, de uma forma coletiva, o ingresso da humanidade no mundo de regeneração. Então, esse novo mundo que está despontando para nós, que é o mundo de regeneração, é um novo celeiro, né? Então, muitos ainda se referem ao celeiro como se fosse lá o céu, né? Onde vão só os puros, os bons, né? Aqueles que praticaram plenamente o bem. Mas o celeiro é aqui representado pelo mundo de regeneração a qual nós estamos nos aproximando, meus irmãos. Então a parábola, essa parábola do joio e do trigo, ela vem nos ensinar pontos importantes, né? Como
a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de crescermos juntos, de unirmos forças, de modificarmos a nossa semeadura, que sejam os nossos atos, de mudarmos o nosso comportamento, de semearmos no coração do próximo e no nosso coração as virtudes, os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, tudo aquilo que nos é trazido de bom, que nos ilumina, que nos esclarece, que nos consola, que nos orienta. O Evangelho do Cristo é esse campo maravilhoso de aprendizado, de consolação e de misericórdia, no qual nós devemos aqui contribuir com a semeadura do bem. Lembrando que seremos sempre responsáveis por aquilo que lançarmos neste campo. Então, já me encaminhando para o final desta nossa exposição, eu gostaria de trazer um conto de autoria desconhecida, que fala assim: um senhor trabalhador cortava lenha desde o raiar do sol até o pôr do sol e vendia toda essa lenha numa cidade próxima. E ele aplicava grande parte desse dinheiro que ele ganhava com a venda desta lenha no estudo do seu único filho, porque ele queria que aquele filho se tornasse um médico. Então o tempo foi passando, esse jovem então foi estudando e ele conseguiu então entrar numa faculdade de medicina e se tornou-se um grande médico, muito famoso, muito respeitado no seu meio e consequentemente muito rico. Esse médico então construiu uma linda casa, casou-se e teve um filho. O seu pai lenhador, já muito velho e doente, foi morar então com o filho médico. Porém, este tinha uma vida social muito intensa. Recebia muitos amigos, influentes, dava muitas reuniões, muitos jantares, muitas festas em casa. E resolveu então esse filho colocar o seu pai no quarto do fundo, porque ele achava que o pai, como não tinha muito estudo, era uma pessoa muito simples, não deveria ali estar conversando com aquelas pessoas cultas. Então, com o passar do tempo, as mãos daquele velho lenhador, cansadas de tanto cortar lenha, já começavam a tremer. Então acabava por quebrar as porcelanas, as louças finas que existiam na casa do médico, do seu filho. Então o filho mandou fazer uma gamelinha de barro, que é uma espécie de prato de barro, para que as refeições do pai fossem realizadas ali, naquela gamelinha. E colocava o pai no quintal com aquela gamelinha para comer. Um certo dia, o filho do médico, que gostava sempre de fazer companhia para o avô nas horas das refeições, foi encontrado pelo seu pai no terreno. E o pai, então, o médico, pergunta para o filho: filhinho, o que você está fazendo aí com esse barro na mão, todo sujo? Então, o filho responde para ele: pai, eu estou fazendo uma gamelinha de barro, para quando você ficar mais velho, a sua mão começar a tremer, como a do avô, para você fazer as suas refeições. Então, qual é a moral dessa história? Qual é o ensinamento? Que o nosso presente, ele é o fruto do nosso passado. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós realizamos de bom, nós vamos colher da mesma forma. Mas aquilo que realizarmos de ruim, também teremos que assumir todas essas consequências. Então, colheremos hoje, ou estamos colhendo hoje, os frutos que plantamos ontem. Então, meus irmãos, quero agradecer a oportunidade que nos foi dada
para entendermos um pouquinho mais, né, dos ensinamentos do Cristo que tanto nos ajudam no nosso desenvolvimento. Essa parábola do joio e do trigo vem nos ensinar que nós precisamos ainda crescer muito mais, tornarmos árvores que vão dar bons frutos. Precisamos aprender, precisamos desenvolver intelectualmente, mas, sobretudo, a nossa moral precisa estar muito mais elevada. Entendemos aqui nesta parábola a misericórdia divina que nos possibilita a reencarnação para nos ajustarmos com os nossos irmãos e conosco mesmo. Aprendemos também que ora somos joio, que ora somos trigo. E aprendemos que estamos aqui, unidos uns aos outros, para a evolução da humanidade. Então, para encerrar a nossa atividade desta tarde, vamos fazer a nossa prece final, fechando nossos olhos, já conectados com o alto, com o nosso Pai, pedindo a este grande agricultor que nunca nos abandone, que continue semeando em nossos corações as sementes da virtude, que são sementes de amor, de perdão, de compaixão, de caridade. Que essas sementes plantadas pelo nosso Pai, grande agricultor, germinem em nosso coração, dê bons frutos e que esses frutos nós possamos servir a todos aqueles que nos chegam com sede, com fome, com frio. Que eu possa servir, Senhor, que eu possa servir neste teu campo como trabalhador da tua causa. Jesus amigo, enviai a vossa luz a todos aqueles que sofrem neste momento a dor do abandono, a dor física das doenças, a dor da humilhação, aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se encontram nos asilos, nos hospitais, nas casas de recuperação, nos orfanatos. Que a sua luz, Jesus, brilhe no coração de cada um de nós e que possamos colher bons frutos neste grande campo que é este mundo maravilhoso, que apesar de todas as dificuldades, é a nossa casa onde vamos aprender, essa nossa casa transitória, aprendendo a ser espíritos com compaixão, com amor, com carinho, e assim, desta forma, chegarmos a um estágio de espíritos puros, como quer o grande agricultor, nosso Pai. Que possamos, Jesus, ter uma boa semana de trabalho, um bom final de semana e que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos.